Constelação familiar. Esse é o tema do Respira e Vai de hoje. E para isso, eu estou recebendo a Karina Arantes, que é terapeuta sistêmica e está aqui com a gente para esclarecer tudo isso que tanto se fala, mas muita gente não sabe exatamente como que funciona. Tudo bem, Karina? Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço o convite, Vanessa. A gente está com alguns amiguinhos aqui, ó, entre nós, que já a gente vai explicar o que eles estão fazendo aqui. Mas primeiro eu queria começar te perguntando, Karina, você é advogada de formação, né? Isso. E em que momento e por que você acabou indo para esse lado da constelação familiar? Então, Vanessa, eu me formei, né, bem nova no direito e trabalhei bastante tempo, por mais de 10 anos como advogada, mas eu sentia um chamado, né? Eu acho que a primeira coisa, a gente quando é muito novo, né, muito nova, a gente fica preso nas formações tradicionais, Sim. que são importantíssimas, claro, né? A gente precisa, mas você não tem essas, né, algo assim mais, né, assim... alternativo, né, algo, enfim. Então, beleza, comecei, né, como advogada, e isso me trouxe um raciocínio jurídico, o conhecimento, a gente tem que valorizar, né, toda essa nossa bagagem, mas eu sentia um chamado mesmo, parecia que faltava algo e tudo mais. E aí, em determinado momento, já lá pelos meus 30 e poucos, bem poucos, acho que com uns 31, 30, eu pedi baixa na minha inscrição da ordem. Foi nada, resolveu. Não, eu já estava sentindo aquela coisa, que precisava mudar. Exatamente, mas... você tem que se encher de coragem, é bem difícil, né? E outra, eu não sabia o que eu ia fazer. Então, só que eu sabia que eu queria algo diferente, que eu queria lidar com pessoas e, enfim. Aí eu pedi baixa na minha inscrição da ordem e tal, e comecei a estudar o tarô. Porque começou com tarô. Comecei com tarô, exatamente. Eu sou taróloga também, né? E comecei com tarô, então o tarô foi a minha primeira, né, o meu primeiro instrumento para me tornar uma terapeuta, porque o terapeuta, né, que é o que eu sou hoje, é aquele que cuida do outro. Então eu senti esse chamado, essa vontade de lidar com pessoas, de cuidar de pessoas. Eu lembro de, na época da faculdade, ficar na escada da faculdade, conversando com amigas, escutando, enfim, aquela troca. E aí, o que eu fiz? Eu fui estudar o tarô, então, primeiro ponto, né, e aí eu fiquei bons anos estudando, comecei a atender, e fui me aperfeiçoando. Eu estudei com professores do Rio, de São Paulo, eu estudei muito mesmo, me dediquei muito tempo. Se aperfeiçoou mesmo, muito, né? assim, ao tarô. E aí, comecei como taróloga, me estabilizei como taróloga, e conforme eu fui atendendo, né, e as pessoas chegando, eu comecei a sentir falta, e os clientes começaram a me pedir, foi muito interessante. E eu me lembro quando o primeiro cliente foi até um homem, ele virou para mim e falou assim: Karina, eu amei a sua leitura, que a minha leitura leva ali de 1h30 a 2, ela é terapêutica, eu falo que é uma leitura de tarô com enfoque terapêutico, porque não tem nada... Interessante. É muito, porque a gente vai trabalhar ali com os símbolos, né, enfim, o tarô, Jung estudou o tarô, enfim, é algo muito profundo e totalmente simbólico, não tem nada... né, enfim, com coisas mais sobrenaturais. E nenhum cunho religioso também. Também, né? Não. E claro que vai do que como cada pessoa trabalha, mas o meu trabalho é totalmente, né, nessa linha bem terapêutica. E aí, Vanessa, o que aconteceu? Eu nunca me esqueço, ele virou para mim e falou: Karina, eu amei a sua leitura, nossa, me esclareceu muita coisa, me fez enxergar muita coisa, mas sabe, eu queria um direcionamento, como é que eu trato dessas questões que a leitura levantou? E aquilo me deu um insight, porque ele falou: puxa, eu sinto falta, porque o tarô, ele faz um mapeamento da tua vida, do teu momento, das tuas questões, né? Mas e aí, como é que você vai tratar aquilo, né? Exato, tem sentido. Exato, e aí eu falei, puxa, e aí eu fui estudar as constelações, né? Que são conhecidas como constelações familiares. Isso, que a gente ouve falar bastante, inclusive. Muito. E hoje eu gosto de chamar de constelações sistêmicas, mas é a mesma coisa. Qual é a diferença? Nenhuma. É igual, tá? É a mesma coisa. É que constelação familiar é mais conhecido, é mais do senso comum,
Mas eu não gosto tanto de usar essa nomenclatura, porque ela dá uma impressão, ela restringe ainda mais para o leigo, né? Porque, lógico, quem vai te procurar é o leigo, que a gente só pode tratar questões da família. E não é. E não é. É questões da pessoa, né? Da pessoa. Então, justamente retomando essa questão lá desse exemplo do meu cliente, ele tinha lá as questões X dele. E a constelação, para qualquer pessoa, ela tem ali o propósito de fazer com que a gente olhe e trazer à consciência o que está causando, Vanessa, alguma dor. E eu gosto de falar dor porque qualquer dificuldade que a gente tenha na vida nos causa uma dor, não é verdade? Sim. Então, e aí começando pela família, como é o nome tradicional, né? Constelação familiar. O que a gente tem? Realmente, a gente tem dificuldade com os pais, com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os filhos, né, com o marido, enfim. Muita coisa está relacionada à família, né, mas não necessariamente a pessoa vai fazer um tratamento de uma constelação sistêmica para ver somente a família. Ver outros problemas também. Exatamente, por isso que é qualquer dor. Então, às vezes é uma questão nossa, né, às vezes eu tenho uma dificuldade minha, por exemplo, no trabalho, né, eu não consigo dar continuidade a alguma coisa, eu não consigo me estabelecer, ou eu tenho um padrão que eu sou sempre dispensado pela empresa. Então, a constelação, né, chegando agora, a constelação sistêmica, ela tem esse propósito de trabalhar qualquer dor, por isso que eu falo que é uma dor, Sim. Qualquer dificuldade, né, uma depressão, por exemplo, qualquer uma, de qualquer área da nossa vida, aquilo que esteja impedindo a fluidez de determinada questão ou de determinada área na nossa vida. Você consegue tratar. Você consegue tratar. E como que é feito na prática? Assim, a pessoa chega, marca uma consulta com você, é assim que chama, né? Uma consulta terapêutica. Isso. E aí você detecta que ela precisa realmente fazer aquela constelação. E aí você vai encaminhar para o lado familiar ou sistêmico, em que momento, assim, você... Então, como é que funciona, né? A gente tem algumas alternativas. Tem pessoas que já me procuram e que já chegam com porque vamos lá, primeira coisa que a gente precisa explicar, a gente precisa ter um tema para constelar, né? Então, é exatamente isso, a pessoa tem que ter a dor dela, né? Então, vamos usar o exemplo dessa pessoa de uma depressão, eu acho bem interessante, né? Ela tem lá uma depressão, ela não consegue agir, ela fica naquela situação ali, então ela tem a dor de uma depressão, que impede a fluidez de todas as áreas, na verdade, da vida dela, né? Então, às vezes ela já tem aquilo muito claro, né? Muito ali. Então, a gente pode, de cara, ela me procura e fala, Karine, eu tenho essa depressão recorrente aí que me acompanha há anos, faz parte da minha vida. Aí a gente pode, de cara, fazer uma constelação, que eu vou explicar, né, o que é, mas fazer um evento só, né, uma vez só, uma constelação. Uma sessão. Exato, uma sessão, perfeito. Fazer uma sessão com o objetivo de olhar aquela dor, tá? Perfeito. Mas como eu gosto de trabalhar, que eu acho que é muito mais completo, eu faço muito, a pessoa chega, eu só busco entender, você tem certeza que é isso, né, enfim, ok, vamos constelar. Mas eu acho que o ideal, porque como nós somos muitas camadas, né, a gente não é só aquela depressão, então eu acho que é muito legal você ter uma prévia, eu gosto de chamar de uma sessão de acolhimento, que é a minha primeira, então se você falar, Karina, o que você me sugere, né, assim como que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer uma primeira sessão, que é uma sessão de acolhimento que eu chamo. Então, que você, Vanessa, por exemplo, vai chegar para mim e que eu vou te ouvir. Entende? Então, por isso que é sessão de acolhimento. Eu vou te acolher na sua dor, nas suas questões. Quem vai falar é você, né? Então, a gente tem, essa sessão leva de 1h30 a 2. Aí você vai falar, Karina, eu te procurei por XY questões, por isso. E aí, ao final, e em alguns pontos, eu vou falar, então, será que é isso? Será que é aquilo? Para que, ao final, eu te dê um feedback do que eu entendi. Daquela conversa. Exatamente. E em cima disso, a gente, né, eu olhe e fale se eu enxergo que é o caso de uma constelação mesmo, né? Muitas vezes E aí a gente vai pensar, Vanessa, o tema. Por que o tema é muito preciso, né? Porque às vezes a pessoa chega que nem, eu tenho problemas com meu pai.
Tá, mas é muito aberto. Aí nessa primeira consulta você já entende qual que é o problema com o pai, né? Exato. E leva para constelar. Exato. E às E vezes aí... nem é exatamente com o pai. A gente vê que é uma outra coisa ali. É, que tá causando aquilo. Exato. Tá. E no nosso exemplo da depressão, então realmente, ela falou e a gente viu que é a depressão mesmo. Aí você vai para uma outra sessão que seria a constelação mesmo, da depressão. Exatamente. Vamos supor que é o caso da depressão, exatamente. Chegamos, através da sessão de acolhimento, a gente entendeu que realmente é a depressão, né? E aí vamos constelar de fato, né? E aí, então, chegamos na sessão de constelação. E como que é a sessão de constelação? É individual? É individual. Na verdade, a gente tem duas alternativas também. A gente pode fazer em grupo e a gente pode fazer individual. Eu já fiz muita constelação em grupo. Acho que ela funciona muito, é maravilhosa, tá? Mas é uma dinâmica um pouco mais complexa. Sim, imagino. Né? Porque porque aí você tem que ter um grupo de pessoas que vão ser os representantes, ela tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Você tem várias, então vamos supor que fosse a presencial, só para o teu público entender também, que é bastante importante. Então vamos supor, você lá, cliente, no nosso exemplo. Então o que eu faço? Eu, Karina, marco um dia e horário, vamos supor aqui, vamos fazer uma constelação. Então eu convido pessoas, eu divulgo que vai haver uma constelação para os meus clientes, para a minha lista de transmissão, enfim. E convido essas pessoas para irem, no primeiro momento, assistir. Eu gosto de grupos pequenos, sempre fiz com grupos pequenos, então vamos lá, 10 a 20 pessoas vêm para esse evento. Elas vão assistir, então a gente tem ali tipo uma plateia, né? Elas assistindo a nossa conversa. Não, então, elas vão assistir. Só que, na verdade, a dinâmica acontece assim, você, que é a minha cliente no caso, vai escolher dentre aquelas pessoas para representar na sua constelação. Entendi. Entende? Então, tô eu e você ali, você escolhe as pessoas e essas pessoas começam a interagir entre elas e ali começa a acontecer a dinâmica da constelação, tá? E ali, dentro daquilo que acontece, a gente vai entender, e aí já explicando qual é o propósito, né, de uma constelação. Ali elas, no movimento delas, no campo, porque o espaço onde elas se desenvolvem ali, se relacionam, a gente chama de campo, que é a mesma coisa que a gente tem aqui, que aí quando falarmos dos bonequinhos, né, no campo acontece tudo, o campo traz as informações, e qual é o intuito ali? É que a gente entenda, venha à tona, a gente tome consciência, porque a constelação é sobre tomar consciência do que estava causando determinada dor. E ali mesmo resolva essa dor, seja pedindo um perdão, seja recebendo um perdão. Exatamente, Entendi. Vanessa. A gente organiza ali e entende? E elas consegue, como se fosse uma novela, assim, né? Você organiza os personagens da novela, né? Perfeito. E quando é sozinha, aí a gente usa os nossos amigos. Exatamente. Aí, então você tem essa modalidade aí em grupo. E hoje, eu até faço em grupo, mas hoje faço muito pouco, porque eu acho que, e quer queira, quer não, em grupo sempre acaba tendo um pouquinho mais de exposição. Um pouco também, né? A pessoa se sente inibida de falar ali, de repente, a sua dor na frente dos outros, né? Ela é linda também, ela é maravilhosa, tem uma energia, né? Mas, às vezes a pessoa não quer se expor tanto como você falou, né? E aí, hoje eu trabalho basicamente 99% com a constelação com bonecos, né, que é essa aqui. Tá. Então, como você falou, aí ela é individual, então, de novo, no nosso exemplo, você é minha cliente. Isso. Chegou lá no meu consultório ou no online, como eu faço muito, e aí, como é que vai funcionar? A gente tem aqui é o campo, como eu gosto de falar, então você vê aqui, ó, ele gira, tá, é o campo. É o campo morfogenético, só explicando rapidamente, mas aqui é o local onde tudo acontece. O campo, tanto no exemplo do físico, né, do em grupo, do presencial, como aqui nos bonequinhos, aqui é onde vem todas as informações. Porque, na verdade, todas as informações sobre você, sobre o seu sistema familiar, aqui entrando um pouquinho na teoria para vir para cá, tudo tá no nosso campo, nós somos campos. Então você é um campo, eu sou outro campo, ele é outro campo, a Melissa é outro campo. E cada campo tem as suas informações. Sim. Então o nosso sistema familiar também é um campo. Por isso o inconsciente coletivo é outro campo. E a gente vai indo, né? Então, enfim, chegamos aqui no nosso campo. Tá. Aí, vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar todos na sua, né? Você chegou como minha cliente.
Aliás, desculpa, eu vou falar para você, Vanessa, escolhe um bonequinho para te representar. Você vai escolher, e você não vai se ater a sexo, a tamanho, você pode escolher esse aqui, grande e... Então vamos só brincar assim. Vai, eu escolho esse, vamos supor. Perfeito. E aí eu vou falar, escolhe outro para representar a depressão, né, no nosso exemplo factível. Esse. Perfeito. Aí a gente tira todos os outros, tá? Só para entender a dinâmica. A gente tira todos os outros e eu peço para você, Vanessa, por favor, olha lá, ela já tá fazendo instintivamente. Os posiciona. Ah, tá. Você já foi posicionando Sou antes? eu e a minha dor. No Exatamente. Caso, né? Aí eu vou posicionar aqui. Exatamente. E essa dor pode ser qualquer coisa, como eu Qualquer já falei, coisa, sim. entendeu? Então, qualquer. E aí você posiciona. Você que posicionou. Tá. E aí eles vão começar a, então, você, como cliente, vai cuidar da sua boneca, vamos dizer assim, do seu boneco, e eu, Karina Consteladora, vou cuidar do outro, que é o da sua dor. Sim. E aí eles vão começar a interagir. E como que eles começam a interagir? Você vai falar, tá bom, mas como é que eles começam a interagir? Quando a gente abre a constelação, que a gente faz uma meditação, uma preparação, né? Sim. Tem todo... Entra naquele outro estágio, né? Exatamente. E aí a gente abriu o campo. Então, o seu campo vai começar a trazer as informações. Olha que interessante. Exato. E aí vamos supor que você pode, de repente, porque são várias causas que a gente pode até, Sim. em exemplos práticos, você querendo, depois eu te dou. Mas um exemplo aqui, muitas vezes a gente está emaranhado com dores dos nossos antepassados. Aí você coloca mais elementos ou não? A gente continua aqui só. Então, aí conforme a coisa vai acontecendo, você vai sentir, e como é que funciona também? Tudo a gente sente no corpo. Então, eu vou pedir para você, Vanessa, começa a sentir no seu corpo, como é que tá? Aí você pode falar, Karina, engraçado, tô sentindo uma dor aqui do meu lado esquerdo, tô com sono, tô com uma dor aqui na cabeça, ou não. Qualquer sensação. Né? Exato. E essas sensações que vão vindo no corpo, e não só no corpo, podem vir frases na cabeça, e tudo. Então as informações vão vindo, Sim, né? sim. Através Quando abrir o campo, as informações vão chegando. Exato. E aí, respondendo a sua pergunta, por exemplo, você pode sentir a vontade, a necessidade, eu quero colocar meu pai aqui, porque, ou eu mesma vou perguntar, você quer convidar alguém, tá sentindo, enfim, a gente vai fazendo toda uma dinâmica. Então você traz ali outra pessoa, se for o caso, né, outros bonecos e eles... Olha, que interessante. Muito, e aí quando vê, tá aqui, por exemplo, outro, enfim, de repente a gente colocou seu pai e sua mãe aqui atrás, você tá aqui. A gente colocou seu pai e sua mãe aqui e o outro aqui, para te darem força... Contra a minha dor. Claro, esquerda e direita. Exatamente, para confrontar essa dor. Sim. E aí a gente começa a entender. Então, como eu falei, essa dor pode ser tá emaranhado com o antepassado, né? Podem ser muitas dinâmicas, tem aquelas mais comuns. E que ali vão vindo à tona. Exato. Interessante. E aí a gente organiza, como no exemplo que a gente deu do presencial, vai organizando, e como é que a gente sabe que acabou? Porque aí você vai estar leve. Sim, eu acho que sente, né? E aquilo, sabe, vai ficar tranquilo para todo mundo e, é maravilhoso, né? Eu sou suspeita, porque, eu já entrei no campo, eu nem sei o que a gente tá fazendo, e é assim que funciona. Que bacana, então, um trabalho lindo, viu, Karina? Parabéns. Obrigada, trabalho. Obrigada. Acho legal a gente entender que as causas, como eu falei, elas podem desde vir a gente tem muitas questões com os nossos antepassados, porque como a gente é um sistema, né, como eu falei, todos nós somos sistemas, você vê, a gente tem o ecossistema da natureza, tudo é sistema, sim, né? Então, a gente é muito mais leal aos nossos antepassados do que a gente imagina. Então, muitas vezes, a gente está repetindo dores e dores dos nossos antepassados, e enquanto alguém que vem depois não olha para aquilo, para aquela dor, aquilo vai continuar se repetindo geração após geração. Sim. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para a nossa dor. Porque quando a gente olha para a nossa dor, a gente está curando a nós, mas a gente está curando as gerações vindouras. Então, você está fazendo isso por você, pelos seus filhos, pelos seus netos, né? Porque a gente está sempre emaranhado até a 7ª geração. Uhum. E isso vai, né, indo, e então são questões... Então é isso, então qualquer dor, qualquer
padrões repetitivos, sabe? Porque às vezes você vê uma doença que continua, né? Tudo isso. É um leque de opções, né? Um leque de dores, né? Que as pessoas têm para trazer para uma constelação. Exatamente. Me dá 2 exemplos, então, Ká, por favor. 2 casos bem legais que eu acho bem interessantes, bem rapidinho. Tive uma cliente há pouco tempo, ela tinha uma questão profissional. E ela tinha sido desligada de uma empresa grande, de um trabalho bem importante, e ela não conseguia se recolocar porque ela ainda estava muito presa na empresa anterior. Né? Nós constelamos essa dor dela, porque essa era a dor dela, e uma pessoa super capacitada e tal. Bom, a gente constelou, ela honrou todas as empresas anteriores que ela tinha passado, as pessoas, enfim, ela olhou para trás, ela honrou, e em menos de um mês ela estava recolocada. E aí, se passou esse um mês, ela me mandou mensagem, nem deu um mês, enfim, e aí passou mais um mês, ela foi chamada por uma outra empresa que era a que ela realmente queria. Olha, que legal. Ela se recolocou logo numa muito boa, mas que não era a preferida dela. Passou mais um pouco, ela me falou, Karina, falei, então, mas isso é para dizer que a gente também tem que honrar tudo que passou. Esse é um princípio sistêmico. É a gratidão, né? A gente tem que ter, sim. Exato. Então, por exemplo, relacionamentos anteriores também, enfim, só para pontuar que isso muitas vezes se mostra na constelação. A gente olhar para trás, tanto para relacionamentos, como para empregos, trabalhos, enfim, pessoas que passaram amizades, e por aí vai. Então, mas eu gosto muito desse exemplo, porque ele é bem muito profissional, legal. Né? E esse exemplo de estar emaranhado, e essa, por exemplo, da depressão e tudo mais, eu também, uma vez me marcou muito, eu atendi uma pessoa, uma moça, ela veio por uma leitura de tarô. A gente fez a leitura, ela não tinha nada a ver, ela veio para ver questões profissionais dela também e tal. E ali eu detectei, eu falei, nossa, ela falou, Karina, eu tô muito sem força. Tô muito sem força para fazer tudo isso que o jogo tá pedindo, sugerindo e tudo mais. E aí eu sugeri a ela, eu falei, por que você não constela essa falta de força e tal? E ela topou, a gente constelou, e a constelação mostrou que ela estava totalmente emaranhada com um avô que tinha um problema com vício muito sério, que havia morrido de uma maneira muito trágica, que são os segredos de família, que são aquelas questões que ninguém fala, e isso também é muito complicado. Enfim, constelamos, porque ela estava numa pulsão de mórtiva. Quando você está olhando para alguém que já se foi. Entendi. Isso faz com que você perca força. E ali a gente reorganizou ela, bom, enfim, mas o que eu quero fechar beleza, aí se passaram uns 8 meses, ela me procurou de novo para fazermos outra leitura. E quando eu atendi, eu falei para ela, nossa, fulana, mas você tá outra, porque ela tava, foi lindo de vê-la. Menina, mas ela tava, aí eu falei, nossa, tanto que ela já queria olhar outras coisas de trabalho. E eu falei, puxa, aí eu virei para ela e falei assim, só uma coisa, você lembra que você sabe, não só por isso, obviamente, eu falei, mas você imagina por que você tá tão bem, porque foi muito... Ela falou, não sei, Karina e tal. Eu falei, você lembra? Ela nem lembrava. Você lembra que a gente constelou tal e tal questão? Ela falou, menina, olha isso. Eu falei, então. Falei, claro que... Mas isso foi uma virada de chave, foi uma libertação. Com certeza. E então eu encerro falando isso. Então foi muito lindo, me marcou demais, porque em tão pouco tempo, e ela estava olhando para a vida, só para dizer. Aí ela saiu da pulsão de morte e foi para a pulsão de vida, parou de olhar para aquele antepassado, né? E estava olhando para frente, né? E estava cheia de projetos muito e tudo legal. Mais, e eu vejo que está acontecendo. E isso mostra que dentro de vários temas, né, é possível constelar e ter uma vida melhor, né? Com certeza. Obrigada, viu, Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Obrigada.